Germana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você. Você sabe o que é realmente o livre-arbítrio? Até que ponto temos o livre-arbítrio aqui neste momento, neste agora? Até que ponto ele vai, até que ponto ele não vai? Realmente existe um livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio? Hoje a gente vai falar exatamente sobre esse rolê e também como ele pode ser um teste, de fato, da espiritualidade para que a gente entenda se realmente a gente está dentro do rolê ou não. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui neste momento, neste agora, terapeuta energética, onde eu trabalho com meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar. Exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. O que é livre-arbítrio para você? Me conta aqui nos comentários. O que é? Eu particularmente, gente, eu demorei um tempinho para poder integrar de fato aqui dentro o que é o livre-arbítrio para mim, né, na minha perspectiva de realidade. Lembrando aqui, mais uma vez, que tudo que eu falo aqui faz parte da minha perspectiva de realidade. Então, se ressoar para você, que bom. Se não ressoar para você, que bom também, né? Vai fazer de alguma forma com que você busque pela sua verdade, caso a gente não esteja tão conectado assim. Mas o fato é que, até que ponto, né, existe realmente um destino? Até que ponto você tem influência, pode interferir nesse destino, de fato? Na minha visão, tem dois pontos que são muito importantes aqui para serem analisados e integrados. Primeiro ponto: quando a gente fala de plano de alma, a gente está falando de um plano criado pelo seu próprio eu superior. Então, assim, falei já em vários vídeos aqui do canal, tá? E se você ainda não assistiu, sugiro que você assista os outros vídeos onde eu falo sobre a estrutura monádica, sobre quem realmente somos, porque é muito importante que a gente parta desse princípio, né? Quando a gente entende que não somos realmente esse corpício somente aqui e que temos uma alma dentro, né? É o oposto disso, pelo contrário, somos uma essência divina que irradia, né, que emana, que projeta uma experiência aqui no campo físico. Quando a gente começa a entender realmente quem somos, vemos que os nossos, digamos, níveis de consciência mais elevados, vamos falar assim, programam de fato, né, a experiência no físico aqui. O que eu quero dizer com isso? O nosso eu superior que faz a nossa programação de alma. Tudo que está ali dentro da nossa alma que precisa ser olhado, revisado, ressignificado, liberado, é enviado para essa encarnação atual aqui, para que você possa experienciar, curar, liberar, né? Liberando essa alma aqui, auxiliando bastante para que ela possa ascender rumo à fonte de novo. É a missão que todos nós temos nesse momento, nesse agora, aqui nesse planeta. Então, quando eu falo isso, se o seu eu superior é você, num nível de consciência mais elevado, e se ele faz o seu plano de alma, se ele que estipula ali todo o seu plano de alma, todas as datas específicas, situações específicas pelas quais você precisa, merece passar para trazer cura, né, de alguma forma para sua alma, ali a gente já está falando de um primeiro livre-arbítrio, concorda? Então, muitas vezes o nosso ego que está aqui encarnado nesse momento não entende, não consegue relembrar que foi nosso próprio eu superior que estipulou aquelas situações para que a gente passasse aqui trazendo evolução. Então, o primeiro ponto é que, na minha percepção, o verdadeiro livre-arbítrio está aí, através do nosso eu superior. Então, tudo que a gente experiencia aqui já está fazendo parte do nosso livre-arbítrio. Segundo ponto muito importante. Ah, Fê, mas temos um ego, uma personalidade encarnada nesse momento, nesse agora aqui. Então, ela não tem vontade própria. Ela é como se fosse uma marionete, um fantoche. Ela não pode, né, resolver ou escolher por ela mesma? Pode. E aí que entra esse segundo ponto exatamente. Por quê? O nosso ego, a nossa personalidade encarnada aqui, ao meu ver, tem
um pequeno livre-arbítrio. Por que pequeno livre-arbítrio? Vamos supor que aqui está a sua linha da vida, né? O nosso plano de alma aqui. E aí, nesse plano de alma, tem datas e situações específicas pelas quais você precisa, merece passar, trazendo evolução. Essas datas e situações específicas não tem como correr. Sinto dizer, mas não tem como você modificar, não tem como correr. Porém, a forma como você chega nessa data ou nessa situação específica é o pequeno livre-arbítrio do seu ego, né? E quando a gente fala um plano de alma, a gente não tá falando de um plano de alma só da Fernanda aqui nesse momento, nesse agora. Sabemos que a nossa alma, ela projeta e irradia várias vidas em vários espaços-tempos diferentes. Falo muito sobre isso no vídeo de vidas paralelas, que eu vou deixar o card aqui, tá? Caso você queira assistir para poder integrar mais sobre esse rolê, o card está aqui e vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então, o que que acontece? Esse plano de alma tem as datas específicas, né? Mas estamos falando de um plano de alma, não somente de personalidade aqui. Então, pode ser que o seu livre-arbítrio desvie de rotas, né? De situações. Muitas vezes você tem N caminhos para seguir, porém, você vai chegar naquele lugar, experienciar aquela situação, naquela data pré-determinada, você querendo ou não. Só que quando a gente segue pelo propósito, né, pelo caminho ditado pelo eu superior ali, você tá ali, ó, conectado com a sua intuição, e a sua intuição tá direcionando, dizendo para você seguir pela estrada A. Ok, você tá dentro do seu plano de alma, você tá dentro da linha da vida, tá? E aí, da linha A, você vai chegar nos pontos específicos que precisa experienciar, beleza, tá tudo certo. Aí o seu ego vai dar um chilique e fala: não, eu não quero fazer isto. Eu tenho o livre-arbítrio da minha própria vida, da minha própria existência aqui, e eu não vou seguir pelo caminho A. Eu vou seguir pelo caminho B. Ok, você vai seguir pelo caminho B. Porém, você vai seguir pelo caminho B, você vai dar uma volta gigante de algo que era direto, tudo bem, porque essa volta gigante vai trazer muitos aprendizados para você também. E além disso, pode ser que seja um pouco mais doloroso, mais dolorido. Por quê? Tudo que está no seu plano de alma, você experiencia através do amor, mesmo que tenham desafios, tá, gente? Mesmo que sejam coisas desafiadoras, difíceis mesmo, dolorosas de alguma forma, né? É através do amor que a gente experiencia. Quando a gente vai muito pelo livre-arbítrio do nosso ego, que muitas vezes está muito ferido e muito fragilizado, a gente dá essa volta imensa e acaba caindo na dor, no sofrimento, na escassez, na tristeza, enfim, em vibrações mais baixas. Porém, de qualquer forma, aqueles pontos específicos que estão descritos no seu plano de alma, não tem como correr. Até aqui, tá dando para acompanhar? Tá entendendo? Tá ressoando? Tá fazendo sentido para você? Como é que tá aí? Me conta aqui nos comentários se para você deu um bug ou se trouxe uma clareza, se tá fazendo sentido. Se fizer sentido, eu peço de todo o coração, se você sentir vontade, claro, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, me ajude, me auxilie a divulgar o canal para que a gente possa trazer cada vez mais vídeos com temas assim de despertar espiritual, expansão de consciência, dinâmica de chamas gêmeas, para que possa auxiliar o máximo de pessoas possível nesse momento de transição planetária. Então vamos de exemplo aqui que fica mais fácil da gente integrar, né, todo esse rolê. Eu vou dar um exemplo numa dinâmica de chamas gêmeas, por exemplo, tá? Porque eu estou numa encarnação de chamas gêmeas, então posso dizer com mais propriedade para vocês sobre esse tipo de despertar espiritual, mas encaixe aí de acordo com o tipo de despertar espiritual que você estiver passando nesse momento, nesse agora. Combinado? Seguinte, quando a gente fala de uma dinâmica de chamas gêmeas, temos datas pré-determinadas de situações, de encontros que vão acontecer. Não somente nesta experiência, nesta vida, mas também em outras vidas passadas, paralelas, enfim.
Então, aqui no seu plano de alma, como eu disse, né, o plano não é somente desta vida nesse momento, nesse agora, tem as datas específicas do nosso reencontro aqui, do que a gente vai trabalhar as curas tal aqui, aqui a gente reencontra de novo, aqui a gente vai fazendo isso, aqui a gente vai fazendo aquilo. Numa dinâmica de chamas, durante todo o processo, normalmente a gente pode ter até 12 encarnações, né? Juntos. E dentro dessas 12 encarnações, até, tá, gente? Não necessariamente você precisa ter 12, tá? E dentro dessas 12 é como se fossem tendo etapas em cada vida ali de trabalho, de curas, de expansão de consciência, de reconexão de fato, né, com a sua polaridade de essência, para poder ir integrando e aproximando e magnetizando, até que aconteça a reunião de fato no plano físico e a partir da reunião no plano físico comece a fusão a nível de alma para que aconteça a ascensão dessa alma. Muito resumidamente falando. Então, por exemplo, várias pessoas que estão nesse momento, nesse agora, com a sua chama encarnada, né, tem a programação possivelmente de ficarem juntas, de se reunirem, tá? Só que tem o pequeno livre-arbítrio do ego que pode interferir. Sim, ele pode interferir, ele pode fazer desvios ali. Só que tem datas específicas, lembra que esse ego ele não consegue interferir. Então, vamos supor que tá lá no meu plano de alma o reencontro com meu gêmeo, como foi com 17 para 18 anos, e aí a gente ficaria 15 anos aí trabalhando nossas curas, situações kármicas, almas gêmeas, enfim, né, trazendo essa cura para nossa polaridade. Depois a gente tem um reencontro, uma reconexão, data marcada, porque assim, tem coisas que não tem nem explicação lógica pra gente colocar aqui, vocês sabem disso. E aí começa o processo de dinâmica, e aí nesse processo de dinâmica tem a separação, tem o encontro, tem isso, tem aquilo, e aí tem uma triangulação, e aí não tem, e aí enfim, cada jornada é única. Como eu sempre digo aqui, não é uma receita de bolo, né? Mas, indiferente do que aconteça em volta, do contexto dessa vida nesse momento, nesse agora, indiferente disso, as datas específicas elas vão acontecer. Então, se tem uma reunião marcada nesta vida, pode ter certeza que o mundo pode virar de cabeça para baixo, mas vai chegar na data dessa reunião, livre-arbítrio de nenhum dos dois egos consegue interferir. Porém, o caminho para chegar, por exemplo, nessa reunião, se você vier pelo caminho da sua alma, pelo plano A, vai ser tranquilo, vai ser de boa, vai ser pelo amor. Indiferente de ter dores, desafios, enfim, é através do amor. Se você for pelo plano B, você vai fazer aquele desvio que eu sempre falo, com muita dor, muito aprendizado, muita evolução também nesse aprendizado. Porém, vai chegar lá no lugarzinho da data exata, vocês vão ter o reencontro e a reunião. Então, quando eu falo de livre-arbítrio, eu gosto muito de frisar que sim, não é a questão de somos marionetes, mas quem escolheu essas datas específicas foi você próprio, foi seu superior, para a sua própria evolução, para o seu próprio bem. Entende? E aí o nosso ego, como ele tem muitas feridas enraizadas, como ele é muito chiliquento, vamos falar sério, muito chiliquento, ele fica nessa de se fazer de vítima, de ai meu Deus, o mundo é injusto, tudo é injusto, não, sabe? E cara, não, você tem a possibilidade, sabe? O rolê tá em quanto mais você se reconecta com a sua essência, mais você entende o seu plano de alma, o seu caminho de alma, o que você próprio escolheu no seu próprio livre-arbítrio para experienciar aqui, e aí você começa a sincronizar esses dois livre-arbítrios. Vamos dizer assim, eu não sei como é que fala o plural disso. Mas aí você começa a sincronizar isso. Porque é aquilo que eu sempre falo também. Não é que o ego seja ruim, você bota, dá um chute na bunda dele e tchau. Não.
Na verdade, a sua essência ilumina esse ego, curando essas feridas, e aí eles vão se integrando e se tornando um. Unicidade. A gente sai da dualidade e vai para a unicidade. A mesma coisa com o livre-arbítrio. A gente sai da dualidade de um livre-arbítrio onde a gente fica na inconsciência, achando que o nosso livre-arbítrio é somente esse aqui, ó, a Fernanda encarnada nesse momento, nesse agora, nesse ego chiliquento, esquecendo que o nosso próprio livre-arbítrio que fez esse plano de alma inteiro, que assinou esses contratinhos todos que a gente está experienciando, inclusive, nesse momento, nesse agora. E aí que entra o que eu acho mais interessante no meio dessa dinâmica inteira, que é o quê? A partir do momento que você começa a entrar de fato nas suas curas, olhar de fato para o seu despertar, para a sua dinâmica, para as suas curas, liberar os bloqueios, enfim, o universo começa a te enviar provas e testes, digamos assim, para entender se você está ali conectado no seu livre-arbítrio, se você está no rolê certo. Certo, entre aspas, né? Porque não existe certo e errado, mas só a maneira de falar. Se você tá no rolê do seu plano de alma e ele começa a mandar testes e provas real a todo tempo, e não são testes e provas fáceis, tá? Eu já passei por vários deles, alguns foram muito, muito, muito desafiadores, gente, que eu falei, cara, meu Deus do céu, sabe? E, inclusive, quanto mais você cura suas feridas, quanto mais você desbloqueia todas aquelas energias que estavam estagnadas a nível de alma, mais você eleva a sua frequência, naturalmente, né? A nossa essência, ela vai integrando, então vai trazendo toda essa vibração e aí naturalmente a sua frequência vai expandindo, vai subindo, vai subindo. E quanto mais a sua frequência vai subindo, vai subindo e vai expandindo, mais você vai se tornando um ser magnético. Naturalmente. A escassez passa a não fazer parte da sua vida muito. Vamos supor, 90% da sua vida era escassez. Agora começa a ser 50, 40, 30, ou seja, a escassez vai dando lugar à prosperidade, porque você começa a ficar magnética em todos os sentidos. Magnética ou magnético em todos os sentidos. Então, naturalmente, você começa a prosperar no seu profissional, no trabalho, na sua vida pessoal. Se você está num relacionamento, seu relacionamento prospera consideravelmente. Se você não está num relacionamento, começam a aparecer milhões de pessoas disponíveis para você a todo tempo. E aí que tá. Quando você está dentro de uma jornada de chamas gêmeas, por exemplo, em momento nenhum a gente fala que você precisa ficar sozinha ou sozinho ou isso ou aquilo. Pelo contrário, o foco é você. Ponto. Se surgirem relações no meio do caminho que não seja com a sua chama, podem ser kármicos a serem resgatados, podem ser almas gêmeas também. Então, assim, tudo tem. Lembra da linha? Tudo tá ali, ó, planejadinho. A gente só não lembra. Porém, chega um determinado ponto da dinâmica aonde não dá para existir terceiras energias, né? Sabemos bem. Não tem como existir triangulação de nenhuma forma, nem de uma outra pessoa, nem de trabalho, nem de nada, nem de mãe, nem de pai, nem de nada. E aí, como você tá muito magnético, magnética, não para de aparecer oportunidades e pessoas. E aí que entra um grande teste e uma grande prova de você estar realmente dentro da missão, dentro da jornada, dentro da dinâmica, ou ainda tá ali, ó, dando a zoadinha com seu ego. E aqui eu não tô dizendo o que é certo e o que é errado, porque não existe certo e errado. Ah, Fê, mas então, num caso assim, o que seria o correto a fazer? Eu não me relacionar com ninguém e ficar esperando pelo meu gêmeo? Ou não, eu me relacionar com outra pessoa porque eu não vou esperar o meu gêmeo? Não existe receita de bolo. Talvez você, como eu já disse e repito, talvez você mereça estar no seu plano de alma, passar por alguns relacionamentos, seja kármico, seja de alma gêmea, seja de alma afim, não interessa. Quem vai saber isso vai ser só a sua intuição. É uma prova? É uma prova. Prova de conexão com a sua intuição.
Se está no momento de você liberar um karma, por exemplo, que você nem sabia que existia, ou se está no momento, por exemplo, de você focar 100% da sua energia em você porque a reunião está chegando. E se os seus níveis não estiverem totalmente equilibrados, principalmente o seu corpo físico, vai dar ruim. Por quê? Você está distribuindo energia ali, ó, ainda a carência do ego, tá distribuindo, distribuindo, distribuindo. Tá olhando quanto para você? Tá trabalhando quanto no seu corpo físico? Integrando na sua saúde, corpo emocional, corpo mental. Eu sempre falo muito sobre isso aqui. Eu sempre falo muito sobre alimentação, sempre falo muito sobre equilíbrio dos chakras, sobre corpo emocional, corpo mental, alinhamento dos 4 níveis. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tô sempre batendo nesta tecla. Porque sim, a carga energética é muito alta e o nosso corpo está passando por uma transição de DNA energético para conseguir de fato ter esses acoplamentos, não é a melhor palavra, mas essas reuniões, né? De uma forma mais harmônica, mas é muita energia, gente. É muita energia, Kundalini pipoca aqui, entendeu? Então, é muito importante a gente ter a real noção do que é o livre-arbítrio. Quem realmente está escolhendo? Eu tô indo realmente pelo meu caminho de alma ou eu tô realmente indo pelo meu caminho do ego ainda, ferido, sem consciência muitas vezes, né? Porque ele só tá fazendo o trabalhinho dele, gente. Ele não é trabalho dele ter consciência, é trabalho dele te proteger, somente, te colocar em segurança, somente, tá? Então, até que ponto você tá entendendo, né, essa conexão, esse jogo? Até que ponto você tá ouvindo o seu próprio livre-arbítrio que foi determinado pelo seu eu superior? E aí, os testes vão aparecer exatamente para mostrar até que ponto você está conectado ou não. E aí, se você errar, entre aspas, se você não passar no teste, você vai ter uma nova oportunidade de aprender, seja pela dor, seja pelo amor. E aí você vai passando por novos e novos e novos e novos e novos testes, intermináveis testes. Entende? Então, assim, achei muito importante vir falar sobre essa questão do livre-arbítrio, porque muitas vezes a gente, de fato, não tem essa consciência de entender que o nosso plano de alma foi um livre-arbítrio nosso, é um livre-arbítrio nosso, do nosso eu superior, que é um nível nosso mais consciente, digamos assim, do que o ego aqui, nesse momento, nesse agora encarnado. Entendeu? E pensando nisso, inclusive, vou deixar aqui para vocês uma meditação maravilhosa, meditação guiada, gratuita para vocês fazerem, que é a meditação da autorrealização. Realmente te conectando a essa energia do seu verdadeiro livre-arbítrio, entendendo o seu plano de alma ali de uma forma bem intuitiva. Enfim, é uma meditação que é pequenininha, ela não é grande, então você faz ela super rápido e pode trazer grandes transformações para sua vida nesse momento, nesse agora. Tá bom? Me conta aqui nos comentários como é que foi esse vídeo para você, se ressoou aí dentro, se não ressoou, se para você livre-arbítrio é uma outra coisa, bota seu ponto de vista, vamos conversar, né? Porque conversando, colocando os pontos de vista à mesa, digamos assim, a gente tem a oportunidade de expandir cada vez mais a nossa consciência, tá bom? Um beijo grande então para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Arro!